Muito bem, pronto. O meu nome é José Rodrigues. Nasci a 6 de novembro de 1951 em Lisboa. Eu sou lisboeta de gema, mas de qualquer das maneiras tenho raízes muito profundas à região norte, dado que os meus avós maternos e a minha mãe eram naturais de Pinheiros da Bem-Posta, localidade na qual eu vim a crescer desde muito pequenino, dado que, não obstante residir em Lisboa, sempre vinha passar férias com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios, a casa do meu bisavô, precisamente em Pinheiro da Bem-Posta. Como disse, sempre vivia em Lisboa, até à altura em que casei também com uma nortenha, também natural de Pinheiro da Bem-Posta, e em 1989, por razões profissionais, desloquei-me de Lisboa e assentei, portanto, residência em Vila Nova de Gaia, mantendo uma relação muito direta, muito próxima com o Pinheiro da Bem-Posta, onde temos casa de fim de semana. Daí o facto de também estar muito habituado a conviver com a banda de música de Pinheiro da Bem-Posta, da qual, e com muita honra, sou atualmente o presidente da direção. De maneira que o meu percurso tem sido este, muito ligado, muito dedicado ao Norte, muito interessado com a cultura e com a paisagem maravilhosa que o Norte nos proporciona. É, digamos que, uma paixão que nasceu muito cedo e que perdurará durante muito, muito tempo, até que Deus o permita. Portanto, a minha mãe é natural de Pinheiro da Bem-Posta. Curiosamente, nasceu numa casinha mesmo ao lado daquela que eu atualmente resido aos fins de semana. De maneira que, efetivamente, desde muito, 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 muito miúdo, que eu tenho um relacionamento muito estreito com o Pinheiro da Bem-Posta. E com o Norte, nomeadamente. Tenho efetivamente memórias muito, muito interessantes dessa casa, que hoje em dia já não existe. Portanto, a casa onde eu passava férias quando era criança já não existe, mas guardo algumas recordações muito interessantes, nomeadamente na altura da vindima, dado que a casa possuía um extenso quintal com uma ramada, e eu adorava ver os meus tios, os meus avós, enfim, na faina da vindima, porque a casa também possuía um lagar, e muitas das vezes eu entrava miudito dentro do lagar para pisar o vinho. Achava que era uma situação extremamente interessante e muito particular, só existente naquele local, porque, como é óbvio, em Lisboa eu não tinha nada disso. Outra recordação extremamente importante e muito interessante e que me acompanha durante toda a minha vida. O meu bisavô dava aulas de música à lareira. O meu bisavô, António Ribeiro Pires, foi o primeiro professor de música da banda de música de Pinheiro da Bem-Posta. Daí também o meu grande interesse e a minha relação próxima com a banda. Portanto, desde muito menino que eu tinha esse relacionamento. Eu perguntava-lhe agora pelo seu percurso escolar, se frequentou a escola, onde? As minhas atividades escolares sempre foram em Lisboa. Eu só me mudei para o Norte, como disse há bocado, em 1989, e já com família constituída. De maneira que o meu percurso académico foi em Lisboa, foi um percurso a nível do secundário, por conseguinte fui na altura em que era extremamente importante prosseguir e concluir, enfim, um curso superior, que não o fiz. Fui efetivamente enfim, obrigado, chamemos-lhe assim, uma vida militar que se transformou também numa mobilização para as antigas colónias, onde permaneci durante 2 anos, e ao regressar, francamente, vinha exausto, e aquilo que eu pretendia foi efetivamente constituir família, e os estudos ficaram para trás. Portanto, limitei-me à conclusão do secundário. Quando regressei do serviço militar, quando concluí, por conseguinte, em 1973, aliás, peço perdão, em 1975, entretanto casei, e comecei efetivamente a exercer a minha atividade profissional, atividade essa que eu mantive durante todo o percurso, portanto, até atingir a idade da reforma, os 65 anos, e por conseguinte a minha atividade foi a nível da indústria seguradora. A minha experiência de trabalho foi efetivamente muito gratificante. Eu iniciei portanto, os meus trabalhos numa seguradora, como técnico de seguros,
Por conseguinte, trabalhava efetivamente numa área em que procedia à avaliação das propostas dos diversos seguros, dos diversos ramos, para serem efetivamente emitidas as competentes apólices. Foi, na verdade, um período não muito longo, porque a minha ambição, chamemos-lhe assim, era o contacto direto com as pessoas, coisa que não era possível nos serviços técnicos, estávamos obviamente reservados, mas a partir de determinada altura começou, enfim, a ser possível uma alteração, portanto uma mudança relativamente à atividade profissional, e quando me foi feito o convite para ingressar nos serviços comerciais, eu aceitei de imediato, dado que era uma área que na verdade me permitia o contacto direto com as pessoas. Permaneci, por conseguinte, exercendo essa função nos serviços comerciais até ao limite da minha carreira, até completar os 65 anos, sendo que, e lá está, a minha paixão pelo Norte, mais uma vez, também se reflete na profissão. Eu, na altura, quando trabalhava em Lisboa, porque era lá que eu vivia, mas optei, ao ser convidado para fazer, por conseguinte, uma reorganização a nível dos serviços comerciais, optei pela Zona Norte. E foi aí, em 1989, que me transferi efetivamente para o Norte. Resido atualmente em Vila Nova de Gaia, conforme já referi, e, portanto, tinha sob minha responsabilidade 23 escritórios da Companhia de Seguros, aos quais eu dava assistência, o que obviamente me obrigava a andar constantemente em viagens, mas era na verdade uma atividade que eu muito gostava e que me dava imenso prazer. Deixei muitos amigos que ainda hoje fazem o favor de continuar a ser meus amigos, dado que uma relação profissional ao longo de tantos anos e com tanto entusiasmo teve que, obviamente, dar bons resultados. E é por isso que eu, efetivamente, recordo com muito prazer todo este meu percurso profissional. José Rodrigues fez aí menção ao serviço militar que cumpriu, certo? Sim, não, eu fui ao final, praticamente ao final de 2 anos de serviço militar na metrópole, na altura chamava-se assim, não é? Fui mobilizado para Angola. Integrei um batalhão de cavalaria que foi colocado no mato, no norte de Angola. A minha especialidade era transmissões de infantaria, de maneira que era o responsável pelo posto de rádio e pela manutenção de todo o material eletrónico que permitia o contacto entre as nossas companhias, entre o batalhão, os pelotões que andavam em missão fora dos aquartelamentos, e por conseguinte também foi, na verdade, uma atividade que me preencheu, não obstante o facto de estarmos numa situação extremamente difícil, como é compreensível. Eu praticamente estive até quase ao final da Guerra Colonial, dado que eu regressei em 1975 e, por conseguinte, já após o 25 de Abril, quando se dá o 25 de Abril, eu estou no mato. Extremamente interessante. Nós, na nossa companhia, só tivemos conhecimento do que estava a acontecer em Lisboa 2 dias depois, ou seja, no dia 26. De maneira que chegaram as notícias muito atrasadas, o isolamento era muito grande e tudo isso contribuía para que o nosso estado psicológico não fosse o melhor. Disse que o seu avô foi o primeiro professor de música da banda, e pedi-lhe para explorar um bocadinho a sua ligação e a ligação da sua família à banda da qual agora é presidente. Muito bem, pois na verdade o meu bisavô, não o avô, mas o bisavô, foi o primeiro professor de música da banda de música de Pinheiro da Bem Posta. Como eu referi há bocado, as suas aulas eram dadas à lareira. Lembro-me perfeitamente, eu era bastante criança ainda, mas lembro-me perfeitamente dos ensinamentos e do modo interessado como os alunos escutavam os seus ensinamentos. Além de que este meu bisavô, António Ribeiro Pires, era um excelente tenor e era muito apreciado quando nas Eucaristias ele cantava no coro, por conseguinte, da igreja, e que abrilhantava assim as Eucaristias dominicais. Portanto, era uma pessoa que na verdade era muito estimada pelos seus dotes musicais e, por conseguinte, eu segui-lhe um pouco as pisadas, não em relação ao facto de poder cantar ou de ser algum executante, porque não sou,
mas na minha família, o meu avô materno, os meus tios maternos, todos eles passaram pela banda de música. É com muito interesse que eu os revejo em fotografias que ostentam algumas paredes da nossa sede, e por conseguinte a ligação que existia e que existe com a banda era na verdade muito profunda. Eu acompanhava junto com os meus pais e com os meus avós, acompanhava deslocações da banda sempre que haviam festejos e que era possível fazer essas deslocações. Mesmo quando residia em Lisboa, muitas das vezes acontecia deslocar-me para os locais onde a banda ia atuar, e por conseguinte havia na verdade essa relação bastante próxima. Conhecia muitíssimo bem o corpo musical, conhecia os maestros, enfim, a nível da direção, pois conhecia também alguns diretores, dos quais sou e continuo amigo, e acontece que em determinada altura, pelo presidente, que também na altura era o dirigente, portanto, da direção, fui convidado a fazer parte da Assembleia Geral. E aceitei o convite com muito gosto, com muito prazer. Fui eleito presidente da mesa da Assembleia, cargo esse que mantive durante 8 anos. No final desse período, e porque terminou o mandato do presidente que me tinha convidado para ingressar nos corpos sociais da banda, candidatei-me eu, portanto, à presidência da direção, e com muita honra, com muito prazer, fui eleito, e assim estou. Também já completei mais 8 anos de mandato como presidente de direção da Banda de Música de Pinheiro da Bem Posta, situação esta que se irá manter pelo menos até ao próximo mês de outubro, à altura em que vão haver novas eleições. A ligação da banda com a população é uma ligação muito próxima. Nós temos efetivamente sentido sempre, desde sempre, um carinho muitíssimo grande da população, que nos apoia incondicionalmente, que está sempre pronta para nos escutar, está sempre pronta para nos ajudar, porque nós também precisamos de ajuda. E inclusivamente essa ajuda anímica é extremamente importante, dado que todo o trabalho que nós fazemos para proporcionar o nosso melhor a toda essa população que nos apoia é aquilo que na verdade nos dá vontade de continuar, de prosseguir, de melhorar. Temos também a grande realidade que é o nosso maestro, que na verdade é uma pessoa que executa e planeia e transmite, por conseguinte, ideias muito concisas ao corpo musical, são extremamente bem recebidas e, por conseguinte, existe uma harmonia muitíssimo grande. Essa harmonia, infelizmente, e inevitavelmente teria que abordar esta questão, mas dizia eu que essa harmonia, infelizmente, está agora, enfim, um pouco parada devido aos tempos que correm, devido à pandemia, pois a nossa banda praticamente há 1 ano que está parada, não há concertos, não há romarias, não há a possibilidade de fazermos ensaios a nível de juntarmos todos os participantes do nosso corpo musical, que atualmente são 68 pessoas, e por conseguinte estamos à espera, na verdade, que haja o desconfinamento que permita voltarmos a juntar-nos como fazíamos antigamente, para reatarmos todas as nossas atividades, dado que atualmente a única atividade da banda é efetivamente, embora com aulas online, o funcionamento da nossa escola de música. Nós temos uma escola de música atualmente com 108 alunos e, por conseguinte, continuam a funcionar, embora à distância, como eu disse, em aulas online. De maneira que, mesmo neste processo, que é um processo à distância,
importância, a população tem-nos apoiado muitíssimo bem, tem-nos motivado, tem-nos agradecido pelas cautelas que nós tomamos relativamente a evitar o máximo possível que, partindo da nossa instituição, das nossas instituições, houvesse algum caso, enfim, de infecção. Felizmente, nada disso aconteceu e, por conseguinte, todos estão muitíssimo gratos pela nossa ação. E nós, dirigentes, sentimos também muito orgulhosos pelo facto de podermos corresponder a todas essas expectativas que a população reside em nós. O Sr. José Rodrigues considera então que o associativismo em Pinheiro da Bem-Posta continua vivo, apesar da pandemia? Sim, continua vivo, e até lhe vou dar um exemplo muitíssimo elucidativo. Pois, devido ao facto de estarmos em confinamento já há muito tempo e, por conseguinte, houve um período em que houve a hipótese de nos deslocarmos, nomeadamente na altura do Natal, depois voltámos a confinar e, precisamente na altura de final de ano, altura Natal final de ano, é a altura em que os nossos cobradores executam a cobrança das cotas. O que é que acontece? Não foi possível dar continuidade, por conseguinte, a esse processo e a cobrança parou. O que é que acontece? Acontece que tenho recebido, desde então, dezenas de telefonemas a perguntar-me quando é que reatamos o processo de cobrança ou se é possível enviarmos a essas pessoas que nos contactam o NIB da nossa banda para que procedam à transferência da importância relativa à sua cota anual. Ora, isto acho que é um exemplo tão simples, mas tão elucidativo daquilo que representa o querer das pessoas, que nos dá efetivamente a oportunidade de demonstrar, de receber, portanto, este aspecto carinhoso da população que nós tanto preservamos. Ora bem, a nossa banda atualmente tem uma característica muito própria, que é a juventude. Eu posso lhe dizer que 95% dos elementos que atualmente constituem o corpo musical são jovens. São jovens que estão desenvolvendo a nível de estudos atividades diversas. Inclusivamente já temos no nosso corpo musical elementos que já adquiriram a sua formatura, por conseguinte são pessoas com um nível de escolaridade bastante elevado, o que quer dizer que a banda do antigamente tem sofrido alterações muito positivas, juntando a experiência dos mais antigos com a boa vontade, com o querer dos mais recentes, o que é extremamente importante. Por outro lado, também possuímos um maestro que é extremamente jovem, o professor Jonathan Costa, e que sabe transmitir, portanto, às pessoas todos aqueles particulares inerentes a um bom desempenho de uma banda filarmónica. Como lhe disse, nós atualmente temos 68 elementos que fazem parte do corpo musical. Esses 68 elementos estão divididos por vários naipes, nomeadamente poderei referir o naipe da percussão, das tubas, dos trombones, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompetes, das flautas, enfim, são efetivamente vários naipes que compõem o todo da filarmónica e que geram entre si uma harmonia muitíssimo agradável e que, trabalhada conforme nós temos vindo a trabalhar, tem demonstrado resultados muitíssimo positivos. Posso-lhe referir que para nós e para todo o corpo musical da Banda de Música de Pinheiro da Bem-Posta existem situações que efetivamente marcam o nosso percurso e das quais eu posso dar dois exemplos muito concretos e relativamente recentes. Há 3 anos, a Banda de Música de Pinheiro da Bem-Posta teve o privilégio de acompanhar em palco em Oliveira das Meias o grupo GNR. Foi para nós muitíssimo gratificante fazermos, por conseguinte, esse acompanhamento e verificarmos que a adesão do público que compareceu na Praça da Cidade onde se realizou o evento foi extremamente importante, foi muitíssimo boa e, por conseguinte, foi um espetáculo que nós recordamos efetivamente com muito agrado.
Mais recentemente, há coisa de 2 anos, ano e meio, 2 anos, também tivemos o privilégio de, em Oliveira das Meias e também em palco, acompanharmos os Quinta do Vil. Foi outro concerto muitíssimo bom, muito participado e, por conseguinte, que vem demonstrar que a nossa banda está preparada para este tipo de eventos e que o fazemos, efetivamente, com muita alegria e com muito prazer, porque é para isso que nós, efetivamente, trabalhamos durante o ano. É nessa preparação, é por conseguinte para estes eventos que nós damos o nosso melhor para que os nossos pergaminhos que vêm desde 1881, que foi a data de fundação da banda, sempre existiram. Estes jovens que entram e que formam parte da banda aprendem a tocar, aprendem a música dentro da banda, certo? Ou a grande maioria deles. Exatamente, exatamente. Digamos que, como eu há bocado referi, nós temos uma escola de música a funcionar e ela alberga alunos desde os 3 anos de idade, portanto aos 3 aninhos já podem começar a aprender música e, por conseguinte, a nossa escola de música é o fornecedor, digamos, fornecedor de talentos para a banda. Passam numa fase intermédia, que é o ingresso, desde que devidamente preparados, o ingresso na nossa banda juvenil, portanto também temos uma banda juvenil. Essa banda juvenil é ensaiada também pelo nosso maestro, o professor Jonathan Costa, que, enfim, os prepara, portanto, para um futuro com outras características e de maior responsabilidade, que é, na verdade, o ingresso na banda mãe, chamemos-lhe assim, por forma a que se dê continuidade a este projeto que, conforme lhe disse, se iniciou em 1881. E, portanto, a grande maioria, para não dizer quase que a totalidade, provém da nossa escola, da formação da nossa escola de música. O Sr. José Rodrigues conhece alguma história ainda dos princípios da banda? Ou alguma memória que lhe tenha sido passada que nos possa também aqui contar? Há na verdade algumas histórias que chegaram aos meus ouvidos e que, de certa forma, retratam aquilo que as pessoas, mesmo nessa altura, nos tempos mais idos, sentiam relativamente à sua prestação na banda. Eu posso contar um episódio que também me foi referido e que também denota o que se vivia naqueles tempos. Portanto, reza a história que determinado músico estava sempre pronto para ir para as respectivas romarias, porque nessa altura, geralmente, acontecia que as pessoas levavam o seu farnel para almoçarem, para merendarem, levavam o seu farnel. E que a troca dos géneros entre eles proporcionava uma refeição acrescida. E, por conseguinte, até havia fruta, dizia este músico. Até havia fruta. Por conseguinte, é uma história muito simples, é uma recordação dos tempos que passaram e que denota não só o que se vivia na atualidade, como também a predisposição das pessoas. Para eles, o importante era, na verdade, além de proporcionarem música, o convívio, porque havia troca de farnéis. Confidenciou-me ontem que esteve bastante ligado ao processo de restauração dos moinhos e que conhece os moinhos envolventes aí da zona. Se nos puder contar um bocadinho desse processo e dessa sua experiência. Pois, como é óbvio, o Ule é uma freguesia vizinha de Pinheiro da Bem-Posta. E a partir de determinada altura em que eu comecei a ouvir falar dos moinhos e, por conseguinte, de toda a tradição que existia relativamente à moagem, enfim, comecei a fazer determinada pesquisa no sentido de conseguir, enfim, angariar algumas noções que me pudessem também constituir para mim algum enriquecimento cultural. E nada melhor do que deslocar ao local e verificar o que se tinha passado, como era no antes, como é atualmente, ou pelo menos nos tempos mais próximos. Efetivamente fiquei muito surpreendido ao tomar conhecimento que havia cerca de 300 moinhos de água
naquela região, e que efetivamente, a partir de determinada altura, e por motivo da industrialização da moagem, todo esse património começou a ficar degradado, começou a ficar abandonado, o que, na verdade, e em minha opinião, e não só, pois de muita gente, com certeza, era uma pena, dado que paisagisticamente aquela localidade é extremamente aliciante, muito bonita, dá uma sensação de paz muito confortável. E, por outro lado, se as coisas continuassem com esse estado de degradação, perdia-se também aquele cheirinho ao pão quente, deixava de se confeccionar a regueifa, o pão com chouriço, enfim, todas aquelas iguarias que estavam ligadas ao antigamente. E, enfim, seria, na verdade, muitíssimo interessante que algo fosse alterado. Foi, na verdade, com bastante satisfação, e sei que foi em 2009 que o município de Oliveira das Meias tomou em mãos o projeto de proceder à recuperação de toda aquela zona, não só a nível do casario, mas também dos engenhos, dos açudes, enfim, todo aquele processo que pudesse reativar a atividade e que teria que ser, na verdade, devidamente trabalhado. Sei que efetivamente houve um trabalho muito profundo e que foram, por conseguinte, consultados os proprietários dessas infraestruturas e, felizmente, chegou-se a bom porto e procedeu-se à recuperação de todo aquele complexo, projetando-nos para um antigamente presente que, na verdade, se tornou bastante agradável. De referir, na verdade, que aquela área envolvente que, junto aos rios, a dois rios, o Ul e o Antoine, é extremamente pitoresca e atravessa, portanto, as freguesias de Ul, Travanca e Loureiro. Portanto, tem uma área bastante considerável. É possível e é extremamente agradável enverdarmos, portanto, pelos caminhos que nos conduzem aos 3 núcleos de moinhos. Sei que existem efetivamente três núcleos de moinhos, nomeadamente a Ponte da Igreja, a Azevinheira, a Ponte do Crato e a Ponte de Dois Rios, e que, se tivermos a iniciativa de os percorrer, sentimos-nos, na verdade, num ambiente muitíssimo agradável. Não sei se efetivamente esta questão já estará ultrapassada, mas da última vez que eu fiz um percurso por um dos núcleos, junto às margens do rio, reparei que tinham deixado de existir os célebres gansos. Antigamente, ou mais recentemente, não há muito tempo, as margens do rio Antoine e do rio Ul tinham gansos que andavam por ali assim a passear. Eles desapareceram. Não sei o que terá passado, mas aquele pitoresco que era dado por essas aves, nessa altura desapareceu. Não sei se já foi recuperado, se não. Mas se não foi, era extremamente importante que isso viesse a acontecer. Mas então, quais são as principais diferenças do ponto de vista paisagístico e até da produção que existiam entre os moinhos do antigamente e os moinhos de hoje? Bem, relativamente aos moinhos do antigamente, aquilo que eu posso referir era em relação ao seu abastecimento, por conseguinte, o abastecimento do grão, para, na verdade, ser moído, pois ele era feito pelos moleiros que transportavam as sacas de milho por mulas ou burros. Era assim que acontecia. Eu sei disso porque
tive a oportunidade de rever um pouco o historial de algumas fotografias que eram demonstrativas dessa situação. Hoje em dia isso já não acontece, as coisas, embora mantendo-se o artesanato, estão mais industrializadas, desculpem-me a expressão, o abastecimento é feito de outra forma, o funcionamento, pois esse é rigorosamente o mesmo, sendo que gostaria de referir, pela sua eficácia, pela forma como funciona, a existência, e isto agradou-me bastante, de um moinho que eu não posso precisar em que núcleo é que ele está inserido. Isso não consigo precisar neste momento. Mas um moinho com 4 mós, que funcionava perfeitamente e que dava, na verdade, uma visão muitíssimo grande, chamemos-lhe assim, em termos de potência, relativamente à moagem do grão e à saída instantânea da farinha que se fazia aos magotes pelas 4 mós, o que era extremamente interessante. Eu que estava habituado, não é? Geralmente tinha conhecimento de moinhos com 1 ou 2 mós, com 4 nunca tinha observado. E este é extremamente interessante de registar. Olha, eu acho que, em minha opinião, a freguesia de Ule é um contributo muito positivo para o concelho de Oliveira das Mães, e não só, porque na verdade é uma freguesia que é conhecida, nomeadamente pelo Parque Mineralógico, e portanto é uma referência. Mas só pelo facto de continuarem a sair de Ule essas obras, que são designadas pelas regueifas e pelas espadas, que são consumidas um pouco por todo o lado no concelho e que efetivamente agradam a toda a gente, porque na verdade são muitíssimo boas e preservam toda a confecção artesanal do antigamente, acho que é uma referência que é inolvidável e que é efetivamente de referir. Penso que Oliveira das Meias, o concelho de Oliveira das Meias, se deve sentir honrado por ter esta joia, que é uma joia muito própria e que se chama Ule.